Como faz o meu pastor. Boa noite, família! Ô família, me ajuda. Boa noite, família! Aleluia! Irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Que a paz dos céus, que excede todo o entendimento, repouse sobre a sua mente, silencie todas as vozes que não venham do alto, e que a partir de agora todo o espírito de cansaço, de sono, todo desfoque, todo TDAH, ele cai por terra em nome de Jesus. Não tem espaço nesse lugar. Você agora vai prestar atenção na palavra do Senhor. Você vai receber a palavra do Senhor nessa noite, e que Deus possa constranger você nessa noite e te fazer entender o motivo pelo qual Ele te trouxe até aqui. Amém? Meus irmãos, nós vamos começar mais uma série em mais um mês, o mês de março. E a série para este mês é uma série extremamente abençoadora. O tema da nossa série desse mês é Os Encontros de Jesus. Repita isso comigo, 1, 2, 3 e... Os Encontros de Jesus. Meus irmãos, eu tenho convicção na minha alma que você vai ouvir a palavra do Senhor nessa noite. E em alguns momentos, talvez, a sua mente vai te levar a pensar: rapaz, fulana tinha que estar aqui. Rapaz, cicrano tinha que estar aqui. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que Jesus te trouxe até aqui porque Ele marcou um encontro com você e não com uma outra pessoa. Amém? Então, se você vai receber essa palavra nessa noite, prepare-se o seu coração, porque eu tenho convicção que o Senhor te trouxe até aqui. Meus irmãos, nós servimos a um Jesus que marca encontros transformadores. Um Jesus que Ele é transformador e tem a capacidade de ressignificar e transformar cenários das nossas vidas, capítulos da nossa história, de dores em talvez alegria, em talvez uma lição para você, para mim, mas com certeza para o propósito de nos trazer uma versão melhor de nós mesmos. Há um ponto que a gente olha e faz: meu Jesus, eu tive forças para isso. Você teve e você chegou até aqui. Eu quero compartilhar um breve testemunho da minha vida sobre transformação e o Jesus que foi transformador na minha vida. Meus irmãos, no dia 1º de maio do ano passado, 2024, eu estava viajando, eu estava na estrada, no Mato Grosso do Sul. Peguei um carro, estava na BR, a trabalho, e ali não pegava sinal, na internet, nem nada, e eu estava sobrevivendo de uma ministração que tinha sido carregada no YouTube. E aquela ministração, ela falou fortemente ao meu coração. Sabe um momento em que as palavras parecem que ficam assim em caixa alta e ardem no nosso coração? Pronto, foi aquele momento, naquela manhã. E a palavra para mim foi assim: eu vou transformar o choro do luto em choro de vida. É choro de alegria, é choro de criança. E eu fiquei escutando aquela palavra e o meu Jesus, para mim, não fazia muito sentido. Eu já abri uma mensagem tem mais ou menos um ano atrás, e eu contei um pedaço da história, e hoje eu posso complementar o pedaço. Eu não sabia, mas o próximo capítulo da minha vida, no dia 2 de maio de 2024, eu cheguei em casa, minha esposa preparou um jantar para mim, e quando eu sentei, ela me entregou uma carta, e aquela carta mudou minha vida. Naquela carta estava escrito que eu seria pai. E no final da carta tinha assim: papai, eu te amo, me espera, estou chegando em breve. E ali embaixo tinha 2 de maio de 2024. E naquele momento, quando eu li aquilo, fiquei muito feliz, extasiado, chorando. Meu Deus do céu, um sonho da minha vida. Meu Deus, você pai, isso e aquilo, e de repente, minha mente foi levada e conduzida 5 anos atrás. No dia 2 de maio de 2019, eu estava tendo uma noite como aquela, só que uma noite de muito choro. Sem sombra de dúvidas, a noite que eu mais chorei na minha vida, que foi quando eu tive que ver o meu pai perdendo a vida no Hospital Laureano.
exatamente 5 anos se passou. Coincidência ou não, não acredito. Acredito num Deus que é soberano e trabalha em favor do tempo. Ele usa o tempo para fazer o que Ele quer nas nossas vidas, inclusive para sarar feridas e transformar dores. E aí Jesus foi e me lembrou, e eu olhei para Thalita e disse: amor, 5 anos atrás, estava eu, você, ao invés dessa mesa e esse jantar, tinha meu pai numa maca, perdendo a respiração e falecendo. E a gente olhou um para a cara do outro: meu Deus do céu, mas glória a Deus. E aí me veio à memória a palavra que eu tenho recebido. Um Deus que vai transformar o choro do luto em choro de alegria. É choro de vida, é choro de criança. Dia 2 também de janeiro, 9 meses se passaram. E neste ano, com muita dor de um belo parto normal, Ian veio ao mundo debaixo de uma dor que agora não é mais uma dor que gera um choro de luto, e sim uma dor que gerou um choro de alegria, um choro de vida, literalmente um choro de criança. Segurei meu filho nos braços e ali eu fui encontrar. É muito maluco você imaginar que tem um amor tão grande ali dentro daquele ser, daquela barriga, e ali você vai ver pela primeira vez aquela paixão que você já é apaixonado antes da primeira vista, mas quando você segura, meu Deus, eu fui para aquele hospital para buscar meu filho e acabei encontrando uma outra versão de mim, uma versão pai. Acabei encontrando a outra versão de Thalita, que é carinhosamente lá em casa chamada por Ian de mamãe princesa. Ian está aqui, está nos meus braços, e agora eu estou vivendo os sonhos de Deus com minha esposa na minha casa. Um Deus que transformou dores, lágrimas, choros e capítulos tenebrosos da minha história. Mas esse Deus transformador chegou. E esse Deus transformador, por meio de graça, me deu a graça de ser pai daquela criatura que provavelmente está me assistindo agora. Oi, papai, no YouTube. Meus irmãos, inclusive ele mandou a paz do Senhor para os irmãos. Diz que em breve espera estar conhecendo a igreja, que ele vai fazer parte. Mandou dizer que ele cresceu mais de 10 centímetros e ele já está quase o dobro do peso. As nossas costas que nos aguardam. Mas, meus irmãos, essa foi a minha história. Não conheço você e muito menos a sua história. Mas como nós estamos em família, às vezes a gente pode compartilhar algumas coisas íntimas nossas. E o que eu quero falar para você nessa noite está em uma história e compartilhar o episódio do testemunho de uma irmã. E não é Maria dessa vez. É a irmã que nós não sabemos o nome. Apesar do Evangelho de João ser extremamente detalhista, nós não sabemos o nome e João colocou uma mulher samaritana. Abra sua Bíblia no livro de João 4 e vamos ser abençoados por essa palavra hoje. Eu não vou ler o texto todo, nós vamos percorrer 28 versículos, mas eu quero ler pedaços, secções desses versos e aplicar esses versos às nossas vidas hoje à noite. Provavelmente você, se não conhece a história em detalhe, já ouviu falar muita coisa sobre ela. E eu quero que você seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim o texto nos 3 primeiros versículos: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas sim os discípulos. Verso 3: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Meus irmãos, olhem para mim. Nós estamos aqui na Galileia, na região da Galileia, que ficava ao norte, e ao sul a região da Judeia. A distância entre essas duas regiões é de aproximadamente 120 quilômetros. É como se fosse daqui em Campina Grande. No meio do caminho, como se fosse ali na Tapioca do Firmino, existia uma cidade chamada Sicar. A cidade que era e habitavam ali os samaritanos. Essa viagem durava mais ou menos de 2 dias e meio. Só que os judeus e os samaritanos, eles tinham tanto ranço um do outro, era tanto ódio, era tanto rancor, e eu vou explicar já já o porquê, que eles preferiam desviar o caminho e fazer um caminho que mais que o dobro, passar quase 5 dias viajando, apenas para não olhar uns na cara do outro. Judeus e samaritanos, eu vou resumir a história para você. Eles se odiavam bastante porque
era mais ou menos assim. O reino assírio, ele era um reino extremamente perverso, o maior reino antes de Roma. E o reino assírio, ele tinha uma característica: ele pegava e vencia a guerra, pegava o povo, sequestrava o povo, levava o povo como espólio de guerra, o troféu de guerra. E ali eles colocavam o povo para morar com outros povos, para que a raça ali fosse misturada. Então os samaritanos são odiados pelos judeus, porque quando o reino assírio sequestrou 10 tribos de Israel, ali ele misturou durante aquela época, e os samaritanos são considerados pelos judeus como judeus não puros. Então eu sou judeu, eu tenho um título de judeu e você é um impuro. Esse ódio durava mais de 700 anos. E nós vamos olhar para o texto agora e vamos compreender aquilo que Jesus foi capaz de arriscar para que a minha vida e a sua vida e a vida da mulher samaritana fossem abençoadas hoje. Olha o que diz o verso 4. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Sicar, ela vai ter mais ou menos 3 significados. Um principal e eu vou ficar com o outro aqui. O principal era uma terra dos bêbados, a terra dos alcoólatras. E esse texto de João 4 é muito necessário você entender a cultura para você compreender a riqueza desse texto. Os judeus, eles colocaram um outro significado para aquela cidade, se referindo não à cidade, sim o povo da cidade. Era a cidade da mentira, a cidade da falsidade, se referindo ao povo samaritano. Grave esse nome, porque você vai precisar dele já já. E esse poço era o poço de Jacó, no verso 6. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta da hora sexta. Meus irmãos, Jacó cava um poço naquela região próxima a Sicar, entre a Galileia e a Judeia. Aqui é mais ou menos Gênesis 50. De Gênesis 50 até João 4, que é o texto que nós estamos lendo hoje, se passaram mais ou menos aproximadamente 1880 anos. Jacó teve um encontro transformador. Deixou de ser um usurpador, deixou de ser um mentiroso, deixou de ser um enganador e passou a ser Israel. E Jacó, ele tinha sobre si as bênçãos de Deus. Perceba, o encontro de Deus com Jacó foi transformador, e as bênçãos oriundas da vida de Jacó fez com que um poço fosse cavado, e 1800, quase 2000 anos depois, milhares e milhares e milhares de pessoas ainda bebem e saciam sua sede do poço que vinha da bênção de um homem que teve um encontro transformador com Cristo. Eu não sei se você já teve um encontro transformador com Jesus, mas hoje eu quero te levar a refletir se de fato você foi encontrado e teve esse encontro transformador com Cristo, ou você estava num ambiente em que alguém arrumadinho, com uma banda legal e uma melodia, tocou seu coração e fez você se arrepiar e vir aqui na frente e nada mudou. E você continua cheio das suas dores e nada acontece de diferente. Você simplesmente é alcançado por um arrepiamento e não um arrependimento. Todo o encontro de Jesus nos faz desaguar e tocar em outras vidas, porque a forma como Ele tem de tocar em nós, já que estamos falando de água, não é como uma piscina egoísta que detém tudo para si. É sim como um ribeiro que vai correndo e por onde passa transforma cenários. Se você teve um encontro transformador com Cristo, é caráter obrigatório você ser alguém que transforma vidas para este Jesus que te salvou. Vamos continuar no texto. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos lá. Verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Aí Jesus foi e viu aquela mulher e disse: dê-me um pouco de água. Abre parênteses, o verso 8 que diz assim: os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus despediu os discípulos e disse: vai ali na cidade de Sicar comprar pão. Os discípulos foram lá comprar pão e Jesus queria ter um a sós com essa mulher samaritana. Quando nós
somos alcançados pelo favor de Deus, de termos um a sós, Ele vai afastar tudo e todos e Ele vai nos encontrar, nem que seja na hora sexta, que é o pleno pingo do meio-dia, e nessa região era muito quente. Jesus afasta todos para encontrar com essa mulher, porque existem respostas e situações que Jesus faz, te trazendo até um lugar, te colocando no sol do meio-dia, porque Ele quer olhar nos teus olhos para transformar a sua vida. Jesus não manda recado para ninguém. Ele olha nos seus olhos e te traz resposta e, como um bom pai, direção para a sua vida. Você teve um encontro transformador com Cristo? Eu não sei se sim, mas hoje é uma noite de talvez você se encontrar, ou quem sabe, se reencontrar com Jesus de Nazaré. E aqui ele estava, conversando com a mulher samaritana. Para provocar o diálogo, ele disse: me dê um pouco de água. Para nós e para a nossa cultura, isso representa algo muito pequeno. Dá um pouquinho de água, eu vou tomar. E a água a gente consegue ali fácil. Só pedir para o irmão Assis vir aqui, deixar um pouquinho. Na sua casa tem ela encanada, potável. Mas meu irmão, eu não sei com que eu compararia. Pensando muito bem sobre o valor desse recurso, talvez fosse como hoje você chegar para alguém e pedir um copo de café de tão caro que tá, brincadeira. Mas é como se você chegasse para... Olha só, olha esse exemplo. Uma certa caravana de turistas da Síria, eles vieram ao Brasil e ficaram estarrecidos quando viram algo. No Brasil, o povo pega mangueira, vai para a calçada e ao invés de varrer com a vassoura, varre com a mangueira, com água. Como vocês varrem, como vocês desperdiçam água, mesmo. Aí olha a frase. Se, era uma autoridade política inclusive, tá? Se nós tivéssemos 10% da água que se desperdiça no Brasil varrendo calçadas, nós teríamos evitado anos e anos e anos de guerra. Água, para aquele povo, é um divisor de águas. Água é um recurso extremamente raro. Mas como nós temos em abundância, a gente não valoriza tanto. Licença. Pedir um pouco de água para essa mulher era mais ou menos assim. Jesus estava pedindo um pouco do esforço dela, um pouco do trabalho dela, porque é assim que ele ir ao poço, água, e elas colocavam, dividido mais ou menos, era uma fonte de renda. O que é que essa mulher foi fazer em pleno sol do meio-dia nessa região tão quente? Verso 9. A mulher samaritana perguntou, porque é assim que a coisa funciona ainda hoje em pleno 2025. Se você fosse pego conversando com uma mulher, a coisa não ia ficar muito boa para você. E Jesus, não sei por qual motivo, e talvez eu e você, a gente consiga descobrir hoje junto. Jesus, ele arrisca muita coisa para poder encontrar com essa mulher samaritana, que eu queria muito saber o seu nome. Jesus respondeu assim para ela, quando ela disse: ó, o senhor sendo judeu, pede a mim água para beber? E Jesus respondeu: ah, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se você conhecesse quem está lhe pedindo água. Você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Cara, Jesus é o melhor evangelista não tem condições. Olha o que ele vai pegar agora e vai usar a água, que ele utiliza algumas vezes. Jesus fala muito sobre água. E aí Jesus, ele pega agora e apresenta para aquela mulher e diz: ó, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse com quem você está falando, era você me pedir e eu te dar uma água viva. Água viva para nós gera uma curiosidade. Imagina uma água viva para quem tinha um recurso tão escasso como aquela mulher. Aí ele vai continuar o diálogo e vai dizer assim: a mulher diz: o senhor não tem nem com quem tirar água. O poço é fundo. E onde vai conseguir essa água viva? Ela estava com um cântaro. O cântaro era um objeto de trabalho / sobrevivência, para pegar a água, juntar a água e poder beber a água e levar um pouco para casa. Jesus estava de fato de mãos vazias, sentado ali à beira do poço,
existia uma das cenas mais belas. A fonte de água viva estava sentado no poço de Jacó, conversando com uma mulher extremamente seca, cheia de dores, pecados que assolam e ídolos que reinam em seu coração. Mas ela vai dizer assim para Jesus: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Esse poço que Jacó bebeu, deu a seu filho e o seu gado. Jesus respondeu para ela: mulher, quem bebe desta água terá sede outra vez. Olha a capacidade de Jesus de usar as palavras para atrair a atenção e fazer com que aquela mulher começasse a pensar: água viva? Vai ter sede outra vez? Como assim? Se eu beber da água que é viva, eu não tenho sede então? Nunca mais? Aquela mulher começa a refletir sobre aquele diálogo, talvez em um domingo, não sei, num sábado, não especifica o dia da semana, mas especifica a clareza daquela posição de Jesus com aquela mulher em pleno meio-dia. Mas, verso 14: quem beber da água que eu lhe der, mulher, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se você teve um encontro transformador com Jesus, você vai ver que nesse texto 14, nesse versículo 14, existe uma verdade que, se ela jorra dentro do seu coração, eu vou ler de novo e você, com o coração grato, vai olhar para esse texto e dizer: como eu fui agraciado por ter encontrado esse Cristo. Ele me achou. Olha isso. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, dentro dele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, desejando a vida eterna, desejando as coisas eternas, as coisas do alto. As coisas que você vê, elas são eternamente inúteis. Tudo aquilo que a gente pega passará, mas as palavras do Jesus, que é a fonte de vida eterna, jamais irão passar, e ela gera em nossos corações um desejo de sermos atraídos ao encontro dele, e olhar para os céus e ver lá nos céus o nosso socorro, e de lá que vem o sentido da nossa vida, pois nós somos eternos. Você pode dizer glória a Deus? Obrigado, Jesus. O que foi que eu fiz para merecer? A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e que eu não precise voltar aqui para tirar a água. Eu não sei se você percebeu, mas é a terceira vez que o Senhor é utilizado. Nas duas primeiras, o S é minúsculo, mas no verso 15, o S é maiúsculo. É um reconhecimento de senhorio. Parece que tem algo que está começando a acontecer dentro desse diálogo. Esse verso 14 que eu li e reli, eu queria que você tivesse uma compreensão. Jesus, ele decidiu revelar as maiores riquezas e palavras indizíveis, de sabor inefável. A gente olhar para os princípios e para a riqueza desse texto, Jesus decide fazer tudo isso que vai ficar registrado aqui para a eternidade, porque as palavras dele não passarão. Ele decide fazer isso num diálogo. Ele poderia ter feito uma cruzada enorme, colher dízimos e ofertas, encher o bolso de dinheiro, mas Jesus decide trazer as revelações mais profundas. Em João 3, um capítulo antes, a Nicodemos, um homem rico que se encontrou com ele na calada da noite, ele olha para Nicodemos e diz: ei, é necessário nascer da água e do Espírito, você tem que nascer de novo, criatura. Ele revela essa verdade, esse tesouro para uma pessoa na calada da noite, e no outro dia, no sol do meio-dia, parado num poço, arriscando tanta coisa, ele revela essa profundidade que nós estamos lendo apenas para uma mulher samaritana que decide dizer assim a Jesus: eu queria beber dessa água, Senhor, agora com S maiúsculo, porque é o seguinte, eu não quero mais ter sede, eu também não quero mais voltar aqui.
Essa mulher tinha 6 dores, especificamente falando. Você vai saber já já essas dores dessa mulher. Mas ela queria matar a sua sede, e ela não queria mais retornar àquele lugar, porque ela não podia ir pela manhã logo cedo, e ela não podia ir no final da tarde, porque aquela mulher era muito julgada por aquilo que ela fazia. Aquela mulher, ela tinha um carimbo, ela tinha uma marca de alguém que você vai ver Jesus revelando. Mas essa mulher começa a amolecer seu coração e colocar as suas dores para fora. Ah, você não quer mais voltar para cá? Vim aqui me traz vergonha. Vamos seguir o texto. Ele disse: você quer água da vida? Faça o seguinte, vá e chame o seu marido e volte. Verso 17. Eu não tenho marido, Senhor. Jesus disse: falasse corretamente, dizendo que não tem marido. Porque o fato é, você já teve 5 maridos. E esse homem com quem você dorme não é seu marido. Eita. Eu acho que aquele sol do meio-dia, naquela região, que era mais ou menos uma sensação térmica de 40 e poucos graus, essa mulher agora deve ter ficado gelada dos pés à cabeça. Como assim? Você sabe quem sou eu? Jesus não apenas sabe quem é você, criatura. Jesus conhece a sua história. Ele quem escreveu cada capítulo dela. Nós é que com a nossa ansiedade e o nosso desejo desenfreado por um futuro que não nos pertence, colocamos os pés pelas mãos e perdemos a capacidade, através da fé, de acreditar que tudo vai acabar eternamente bem e que você não pode fazer nada para acrescentar uma vírgula à sua história. O Jesus transformador está aqui hoje. O Jesus transformador não habita nesse templo feito por mãos humanas. O Jesus que transforma dores habita em você. O Jesus transformador, é para ele habitar no trono do seu coração. Mas eu não sei quem está sentado no trono do seu coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Meus irmãos, Jesus olha para aquela mulher de uma forma dele fazer, não dá nem para explicar. E ele diz para ela: eu conheço tuas dores, conheço tua história. Tu tens 5 maridos, e esse que você tem não é seu. A mulher respira fundo e diz assim: Senhor, com S maiúsculo de novo, eu vejo que o Senhor é um profeta. O texto agora parece que ela quer meio que mudar de assunto propositalmente. Parece que a coisa ficou um pouco apertada para ela. Talvez a conversa ficou um pouco chateada. E agora, hein? Esse homem sabe o que eu faço, sabe minha história, conhece meu passado, conhece o meu presente. Mas talvez você possa querer olhar para isso aqui também com uma lente diferente. Ela faz um questionamento para Jesus. Afinal de contas, eu estou diante de um Senhor aqui. É um profeta? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os nossos antepassados adoram neste monte aqui. Ela aponta para o Monte Gerazim, que era um monte referencial para eles adorarem, os samaritanos, porque eles não podiam ir ao templo, porque eles não eram puros. E vocês, judeus, dizem que o lugar certo de adorar é lá no templo. Aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, creia em mim. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Verso 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí o verso 23 e 24, olha a preciosidade que diz e Jesus entrega para essa mulher num diálogo simples. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para a nossa cultura, sabe o que é adoração? Uma música legal, com uma banda tocando, e a gente levanta a mão, se arrepia de vez em quando a coisa está bem, quando a gente está se sentindo bem.
porque a gente vem para a igreja porque a gente se sente bem aqui. Essa é uma cultura de evangelho completamente equivocada. E aí a gente faz, rapaz, foi uma bênção a adoração. A cultura desse povo, eles entendiam que a adoração é sacrifício. Não tinha como você chegar ao templo com as mãos como vocês chegaram agora, vazias. Você tinha que chegar ao templo com um fruto para poder ofertar. Fruto do seu trabalho. Você chegava no templo com um animal. Você chegava no templo com alguma coisa para você poder oferecer. Adoração, aquela mulher, ela sentia um desejo no seu coração. Me parece que tem alguma coisa acontecendo dentro do coração dessa mulher agora. E ela diz, já que o senhor é profeta, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou com um desejo aqui, eu quero saber. Como é que eu faço para adorar? Como é que eu faço para ofertar em sacrifício? É ali no monte, é lá no templo? Como é? E aí Jesus traz essa revelação que para nós é libertadora. Para esse povo então, Jesus ele equiparou judeus e samaritanos e colocou todos num pé de igualdade, mostrando que ele é um Jesus que nos ama, independente de quem somos, do que fazemos, independente da nossa religião, independente do nosso credo, independente da nossa opção sexual. Ele nos ama e ponto, e acabou. Ele diz, vem como estás, mas não permaneça como estás. Isso requer sacrifício. Se você se permite ser intitulado por um pecado, você não teve um encontro com Jesus, porque você não é isso que dizem que você é. Você é o que a Bíblia fala que você é, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amada por Ele, desejada por Ele, planejada por Ele, arquitetada por Ele. Aí a mulher disse assim, eu sei, Jesus. Na verdade ela não falou Jesus, tá? Eu que olhei aqui o texto e falei errado. Eu sei, olha o que ela vai dizer, verso 25. Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. A gente cantou aqui, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Aí depois a gente foi cantando, e a gente canta aqui, Maranata, ora vem. A gente canta aqui, Senhor, a gente deseja que o Senhor volte. A gente sai cantando, mas a igreja vai ser arrebatada, no piscar de olhos vai acontecer. A gente canta, enche os nossos lábios para a nossa própria acusação. Se você não vive o que canta, é preferível que você fique assim, de braços cruzados e boca fechada, e deixe só para assistir, até que um dia, num domingo de meio-dia, quem sabe Jesus não arrebata seu coração e te mostra o tempo que você está perdendo. Evangelho não é brincadeira, não. É muito mais sério do que a gente pensa. Vai muito mais além de um domingo à noite ou de uma mera rito religioso. Evangelho é verdade. Verdade e vida. E vida escrita com sangue. Aí Jesus então se declara. Tu sabe quantas vezes isso aqui existe na palavra? Jesus decidiu olhar para aquela mulher e se revelar. O tempo inteiro Jesus ele vai se esquivando disso. Tem um lugar que ele chega, os demônios olham, ei, chegou o Filho de Deus. Mas aqui nesse diálogo só ele e a mulher. Jesus então se declara e diz para a mulher no verso 26: eu sou o Messias, eu quem estou falando com você. Eu conheço tua história e eu vim hoje ao meio-dia para ter um encontro transformador com você. O meio-dia era tão legal pela manhã que estava perto de meio-dia a gente pregando a palavra, mas finge que é meio-dia, tá? O ápice da mensagem é aqui. Quando Jesus diz, mulher, sou eu sou o Messias, eu não sei o que ele ia falar. Chegam os discípulos, no auge do apelo da mensagem. Os discípulos vêm com as mãos cheias de pão. Os discípulos foram a Sicar, homens que andavam com Jesus. Mas os discípulos, eles ainda não tinham sido 100% transformados. Só foram quando encontraram Jesus ressurreto. Porque os discípulos vão a Sicar e ao invés de oferecerem pão, vão lá pegar pão. Um pão que come e já dá fome de novo.
Os discípulos, eles não apenas tinham poder para entregar a mensagem do pão da vida, eles andavam com o pão da vida. E voltam apenas com sacolas cheias de pão. E aqui o diálogo vai se encerrar. Mas os discípulos têm um choque. E o verso vai dizer assim: eles ficaram surpresos, mas ninguém perguntou por que ele está conversando com ela. Jesus e uma mulher sozinha. Uma mulher samaritana. Olha quem é a mulher. É aquela que mora naquela rua, perto daquela padaria. Eu não acredito não. Tanta mulher nessa cidade nojenta, cidade da mentira, para Jesus conversar. Ele vai conversar justo com essa. 5 maridos. Vive com uma amante. Não sei o que passou na cabeça dos discípulos. Isso não está na palavra, tá? É uma conjectura minha. Mas é no mínimo assustador. Aí, a gente já vai caminhar para o final. Porque o texto está acabando. O encontro vai acabar aqui. Os discípulos chegam. E agora existe algo extremamente profundo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Olha para o texto, verso 28, vou ler de novo. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade. Eu queria que a gente repetisse no 3, 1, 2, 3 e... Então, deixando o seu cântaro, e disse ao povo. Agora a gente vai passar uma prova real. Se você teve um encontro com Cristo ou não. Todos os encontros com Jesus geram em nós consequências. Todos, sem exceções. Essa mulher, ela vai voltar para a sua cidade. Segura isso, já já a gente volta para cá. Mas nos 4 evangelhos, existem mais ou menos 40 encontros de Jesus com pessoas que ele transforma. O cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, um aleijado do tanque de Betesda, entre outros. Em todos os encontros de Jesus com essas mais ou menos 40 pessoas, é o que a Bíblia diz aqui, o que pode ser registrado, tá? Porque a própria palavra fala que os milagres e as coisas que Cristo fez não caberiam nos livros. Mas desses 40 encontros, uma coisa é certa e ela não aconteceu. Ninguém melhorou de vida economicamente depois que encontrou Jesus. Pelo contrário, todos precisaram abrir mão das suas vidas, em muitos financeiras, do seu conforto, da sua família, do seu lar, da sua vida, literalmente. Quando nós encontramos com Jesus, precisa acontecer 4 coisas dentro do nosso coração. A primeira é um confronto. Jesus, ele nos confronta. Jesus não tem jeitinho não, irmão. Ele chama você, senta no poço, olha na sua cara e diz: Você é uma amante. Você destrói famílias. Já destruiu 5. E está destruindo a 6ª agora. Difícil, né? Jesus poderia, né? Como um bom pai, ele sabe que é melhor esse confronto, um sofrimento agora para uma glória eterna, do que o contrário. Na década de 90, foi o auge de um evangelho que começou a invadir o hemisfério sul. E o evangelho que começou a invadir o hemisfério sul era de uma mensagem sobre prosperidade. Era uma mensagem que dizia assim: venha, porque antes eu não tinha nada, mas quando eu vim e entreguei o meu dízimo e minha oferta, hoje eu tenho tudo. Jesus transforma a minha vida. Ele transformou. Hoje, eu antes não tinha nenhum banco. Hoje eu sou cliente Prime do Bradesco. Venha,
porque eu não sabia nem o que era um cartão Black. E hoje eu tenho um cartão Black no meu celular que aproxima, que tem créditos ilimitados. Jesus fez isso por mim. E sabe por que Ele não fez por você? Porque você não tem entregue dinheiro para Ele. Aí esse evangelho começou a se encaixar onde? Foram lá para o lado do hemisfério norte, foram lá para o lado da Europa. O povo tinha dinheiro. Então por que tem dinheiro? Eu vou falar de quê? De dinheiro? Então não rola. Para lá, a coisa começou a esfriar, porque a mensagem de lá era o contrário. Vocês têm muito conforto. Abra mão desse seu cartão Black. Pega esse seu cartão Black e investe em missões. Tome a sua cruz e siga Jesus. A mensagem lá era essa. Mas aqui ela coube. Por quê? Falta de dinheiro. Aí um monte de gente começou a vir. Tinham pessoas, pasmem, na década de 90, que enchiam estádios, ginásios, lotavam e começavam a esfregar suas mãos dizendo: eu estou vendo pó de ouro em minhas mãos. Olha o que Jesus pode fazer. Vamos agora recolher as nossas ofertas. Era o evangelho do agir de Deus que é lindo na vida de quem é fiel. Mas hoje, aqui nesse altar e em vários outros que eu conheço, hoje na nossa nação, Cristo permite com que músicas nos tragam para um prumo melhor teológico. Na verdade, o prumo teológico. Porque não existe um outro evangelho, existe o evangelho único e verdadeiro. E você, eu nessa posição aqui, já vi muitos de vocês, tenho memórias de quase todos, levantando as mãos, emocionados, às vezes até mesmo chorando, com carinha de coração balançado, dizendo: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Que coisa difícil é cantar para a nossa própria condenação. Esse evangelho de agora, essas canções que estão seguindo e trazendo o povo para um melhor prumo teológico, elas mostram como a clareza do meio-dia que Jesus não te chamou para melhorar a tua vida. Jesus não te chama para que ele não fica fazendo apelo para você: venha. É você que tem que apelar para Ele. Você foi salvo e Ele já pagou o preço que tinha que ser pago. A nós serve apenas nos colocarmos na nossa posição e dizer: que graça foi essa que me alcançou? Porque o evangelho é dessa forma, é sacrifício. Porque Deus, afinal de contas, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Acabou, não preciso nem completar. Se Ele entregou Jesus, que era seu único filho, quem você acha que você é? Por isso que nós temos uma função. Nós temos uma ordenança. Tem encontro com Jesus? Você bate no peito e diz: eu sou o povo que se chama pelo nome de Deus? Você precisa ir. Você precisa sacrificar. Você precisa ser confrontado. Você precisa olhar nos olhos e dizer: eu sou isso e eu preciso reconhecer e me arrepender. O confronto vem, o arrependimento vem. Aí vem a transformação. Eu era assim e agora sou dessa forma. São as características daquele que se encontrou com Jesus. É a característica. E o último é o desejo que jorra de dentro como uma água, que uma fonte de vida, desejando a eternidade. É o desejo pela missão. Você nunca vai ser salvo para voltar para sua casa e ter uma engorda espiritual, irmão. Para com isso. Essa verdade não vem do alto. Eu vou compartilhar isso aqui. Eu não sei quantos de vocês já se engajaram em projetos missionários. Mas o projeto missionário, ele tem uma capacidade incrível de nos fazer chegar até o dia do projeto. A gente passa ali uma semana no projeto e a primeira sensação de todo mundo naquele lugar, sem sombra de dúvida, é: o que é que eu vou fazer de volta para João Pessoa? É ou não é? Aí depois vem outra sensação e faz assim: o que eu estou fazendo da minha vida trabalhando 12, 14, 24 horas por dia em troca de um salário?
Você disse que teve um encontro com Jesus e você nunca experimentou bater na casa de uma pessoa e dizer: Dona Maria, tudo bom? Tudo bem, meu filho. Ah, eu vou abrir a porta, pode entrar, porque eu tive um sonho. Hoje à noite, Jesus me deu um sonho e disse que um jovem entraria na minha casa e eu iria entregar a minha vida para ele. Eu fui criado em avanço missionário. A cada 2 meses era um. Você sabe o que é você dizer que você teve um encontro transformador e nunca ter experimentado dessas coisas? Você sabe o que é você evangelizar com mais ou menos 16 anos, 17 anos de idade, entrar numa casa e ver um casal de idosos cheio de imagens e com pulseiras do Senhor do Bonfim, cordão do Senhor do Bonfim, pegar uma faca e cortar aquelas pulseiras, cortar aqueles cordões, pegar aquelas imagens, colocar dentro de um saco de lixo e dizer: retire isso daqui porque hoje eu conheci o Deus verdadeiro que me transformou. Isso faz a sua vida ter sentido, sim ou não? Então, eu vou perguntar de novo: você teve um encontro mesmo transformador com Jesus? Ou será necessário aqui, como Jacó, ficar este homem aqui durante 2000 anos contando um poço e dizendo: vem aqui beber, enquanto você mesmo pode cavar o poço? A gente pega Moisés e diz: vai lá, Moisés, vai lá orar e jejuar durante a semana e por favor traz uma palavra boa pra gente no domingo de noite. A gente vai precisar até quando terceirizar o nosso relacionamento? De uma vez por todas, entenda, Ele lhe chamou para isso, e por isso que Ele lhe confronta mesmo. Ele lhe chama ao arrependimento. Ele deseja de você sacrifício, e Ele quer fazer de você uma única função incomum a todos nós: um missionário com uma alma desejando arder por Ele e por levar essa mensagem. Aí agora eu pego o argumento de uma ala que diz assim: ah, mas você estudou teologia, vocês são pastores, vocês são formados, bacharéis, em teologia, vocês, sei lá, fizeram isso e aquilo, vocês estão na igreja há muito tempo, vocês sabem como falar, vocês sabem isso, sabem aquilo. Oi? Olha para essa mulher. O intervalo aqui é de 2 versículos, para essa mulher olhar e dizer: peraí, essa mulher era pobre, de dinheiro, tá? Pobre não, pobre é o diabo. Essa mulher ela tinha escassez financeira. E como é que a gente prova isso? Porque quem ia mesmo, a própria pessoa quando ia para o poço pegar, é porque ela não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer esse serviço. Era mais ou menos assim. Sabe o que representava o cântaro para essa mulher? Era uma coisa de valor para ela, de sobrevivência. O cântaro custava caro para aquela mulher. No meio dos avanços missionários, uma vez eu cheguei na minha casa e minha mãe disse: Ranier, vem cá. Aí, o que foi, mãe? Chegasse do avanço, pelo amor de Deus, tu perdeu teu tênis e tua sandália? Aí eu disse: não, mãe, perdi não. Ela fez: o que foi? Eu disse: eu deixei lá, porque eu entrei numa casa que tinha 8 pessoas e só quem tinha sandália era a mãe para poder buscar água. O resto de ninguém tinha sandália. Um cântaro, talvez o valor dele não seja tão alto para você, mas tem gente que está sem dinheiro para comprar uma sandália. Aí eu ia lá para aquela realidade e voltava e dizia: e olhe que a minha família financeiramente era bastante limitada, mas eu olhei e vi e conheci uma realidade que eu fiquei: uau! Já já o culto termina e nós vamos fazer a 3ª refeição do dia. Talvez alguns de vocês já fizeram até 5. Que Jesus te abençoe. Eu não vou nem contar quantas refeições Ian já fez, porque ali gosta de ir. Você sabe quantas pessoas hoje estão indo fazer a 3ª refeição dos últimos 10 dias? O ano passado a ONU disse que eram 24 milhões de pessoas. Dos 24 milhões, 19 milhões não conseguem fazer, só conseguem fazer 3 refeições a cada 10 dias. São crianças e morrem de desnutrição aguda. Jesus exige de nós sacrifício, irmão. Quer começar a revolucionar a sua vida? Amanhã quando você entrar no Uber, amanhã quando você for para o trabalho, e que você olhar e seus olhos veem o que você não pode ver,
Você fecha seus olhos e diz: Senhor, os meus olhos são consagrados ao Senhor. Quando sua mente tiver aqueles desejos que você sabe que não deveria ter, Senhor, a minha mente é consagrada ao Senhor. Não foi brincadeira. Custou sangue do Senhor, e sangue caro, de alto preço. Vou amarrar o ponto. Para você que acha que é necessário ter um tempo de preparação para sair por aí falando, as melhores mensagens, as melhores canções, elas nasceram quando o sangue foi derramado. Ninguém é melhor do que você para contar o que Jesus fez em você e na sua vida. Ninguém é melhor do que você para contar aquilo que Jesus faz no seu trabalho, em qualquer lugar. Em pessoa que chega, em alguém que chega, sacrifique. Eu sou extremamente tímido. Desde criança tive vários problemas com isso. Não é fácil estar aqui. Requer sacrifício. Nunca foi para mim. Temos vários exemplos aqui. Uns que eram gago, outros que não sabiam nem falar, outros que são extremamente tímidos. Meus irmãos, coloque seus olhos nesse texto. No verso 28, o finalzinho dele diz assim: a mulher voltou para a cidade e disse ao povo. No verso 29, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Para aí, olha para mim. Eu não sei o que essa mulher fez. Mas o verso 29, essa mulher, ela mostra que é uma mulher extremamente ousada. E ela agora usou da ousadia que antes ela fazia para poder destruir famílias. Agora ela usa dessa ousadia para poder proclamar a uma cidade conhecida por Sicar, a cidade da mentira. Essa mulher agora, eu não sei que forma ela arrumou, eu não sei o que é que ela fez, eu só sei que essa mulher começa na cidade da mentira a proclamar uma verdade, dizendo: venham ver, eu vi e conheci um homem e ele disse tudo o que eu tenho feito. Essa mulher começa num estalo de dedo entre um versículo e outro a evangelizar uma cidade. Sabe o que é que acontece? Não tem nenhum outro registro na Bíblia disso. O verso 30 diz: então a cidade saiu e foi se encontrar com Jesus. Uma cidade. Eu não sei o porquê João não terminou, não concluiu isso aqui, mas eu tenho certeza que tem um barulho, um cheiro de festa e de salvação nessa pregação aqui. Pensando o que essa mulher teria feito. Talvez se fosse eu teria chegado nessa cidade. O que é que eu tenho? Como é que eu vou fazer, Jesus? Eu já sei. Eu vou contar a minha história para todo mundo ouvir. Aí essa mulher chegou e disse assim: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Ele não me conhecia. Olha, escute. Sem me ouvir, conheceu. Ele me ofereceu uma água que jorra sem fim. Sicar, escuta isso, eu não perdi tempo e disse: dá-me de beber, porque eu tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu vou abandonar outras fontes. Eu não quero mais destruir famílias. Não quero. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu ouvi Jesus falar. Escuta isso. Foi na cidade de Sicar da mentira que o evangelho da verdade entra para mudar a história daquele povo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, aquilo que flui das nossas vidas vem para fazer com que o avanço da obra do reino flua
suba e avance e toque em gerações, em gerações. Avance o reino na sua casa, avance o reino nos seus filhos. Você tem autoridade espiritual sobre o seu lar. Avance o reino no seu trabalho, avance o reino onde Jesus te implantou, pois Ele é a verdade e a vida, Ele é o caminho, Ele é o pão da vida que desceu dos céus, Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá, Ele é o Rei dos reis, e a Ele seja sempre a glória, para todos sempre, e sempre converte-nos, Jesus. É sobre Cristo e Ele. Ela disse assim para eles: Ele é. Se calma, porque a minha virou. Ouça a terra da mentira. Eu encontrei um profeta, a fonte da vida, que é minha. Ele é o quê? O dom de Deus, mulher. Ah, se tu conhecesse o dom de Deus. Eu sou o Messias, eu sou o seu Salvador. Respeitando a presença de Jesus. E junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu. E essa música foi percorrendo os lares daquela cidade. Ele me ofereceu uma água lá no poço de Jacó. E eu disse: ei, profeta, Cristo, ou dá-me de beber, porque eu tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não volto para o lugar da vergonha. Eu quero, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez ouvi teu falar, tu és. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Ele é o dom de Deus. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ouvindo essa mensagem, aquela mulher entendeu que ela precisa apelar para Jesus. Ela precisa apelar para Jesus. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Esse apelo é diferente. Eu quero te dar a oportunidade de você apelar para Jesus. E por ser um apelo diferente, nós vamos adorar Jesus de novo com essa canção. Mas dessa vez, o primeiro a vir aqui à frente e entregar ao Senhor e reconhecer essa mensagem que quebra e transforma sou eu. Pati, por favor. Junto ao povo